Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero voltar no tempo, lá para 1987, o ano que eu entrei no Taekwondo, cara, olha isso, hein? Onde tá 1987? Eu lembro desse ano, não porque eu tenho uma memória muito grande nem nada não, sabe? Mas é porque eu lembro que eu tava na segunda série da escola. E se eu tava na segunda série, eu tava com 8 anos, eu sou de 79. Então, isso aconteceu lá em 1987. Eu morava aqui na cidade de Betim, né, aqui em Minas Gerais. A cidade na época era bem menor do que é hoje, sabe? Acho que em termos assim de habitantes, a cidade tinha possivelmente 10% dos habitantes que tem hoje. Então era pequena, cidade tranquila, sabe? E eu morava de frente para a escola. Vejam bem, morava de frente para a escola. E aí, um belo dia lá na segunda série, veio um amiguinho meu, que eu lembro do nome dele até hoje, chamava Neidson. Olha pra vocês verem, esses nomes brasileiros que a gente tem, bem diferentes, né? Chamava Neidson. Não sei o que aconteceu com esse amigo meu, Neidson. Espero que ele esteja bem aí até hoje. Mas aí ele chegou pra mim, né, e falou, nossa, olha pra você ver como é que era criança na época. Eles me chamavam, não de Fred, eles me chamavam de Fredê, sabe? Acho que é porque, como você fala o nome, você fala Frederico, né? Os meninos me chamavam de Fredê. Ô Fredê, entrei lá na academia, cara, de luta, de taekwondo e tal, falou aquele monte de coisa. E eu acho que eu já nasci com uma certa fascinação por essa questão de luta, sabe? Não só de lutas, essas lutas marciais mais clássicas, como karatê, taekwondo, kung fu, mas também pelo boxe, também por todas as lutas que envolvem o grappling, né? O wrestling, o jiu-jitsu, tudo. Luta em geral. Falou que era luta, eu ficava doido, sabe? E aí o menino falou comigo, o Neidson falou comigo, eu fiquei doido, né? Aí fiquei doido e tal. Na hora do recreio já fui falar com meu irmão estudava na mesma escola. E era meu irmão 2 anos mais novo que eu. E aí, gente, vejam bem, eu dei muita sorte com meu pai nesse tipo de coisa, que ele sempre incentivou a gente muito, sabe? Logicamente que lá na época eu não sabia disso. E aí, meu pai chegou, por algum motivo nesse dia, ele foi buscar a gente de carro, não sei o motivo. Porque como eu falei pra vocês, eu morava em frente à escola, então não existia necessidade de buscar a gente de carro, né? Buscava a pé mesmo. Demorava 1 minuto para ir da escola para casa. Mas nesse dia ele pegou e foi de carro. E aí eu já entrei no carro doido, né? Já entrei no carro falando, né? Dá porque taekwondo, isso e aquilo, não sei o que, luta, papapá, bebê. E meu pai, muito animado, graças a Deus, nesse mesmo dia, ele já levou a gente na academia. Então vejam bem, eu saía da escola, era às 17h30, né? Como ainda é até hoje, né? Aqui em Minas Gerais ainda é assim até hoje. Saía da escola às 17h30. E aqui a cidade era pequena, tudo mais, a academia ficava bem lá no centro da cidade mesmo, sabe? Aí, eu acredito que umas 15 para 6, eu já estava lá na academia. E aí, meu pai foi nesse primeiro dia. As academias de taekwondo nessa época, elas tinham uma estrutura muito boa, sabe? Considerando-se que era anos 80, sabe? As academias, elas tinham, assim, vendia já o doboki, né? Que era a roupa, que é aquela roupa que você usa pro taekwondo, similar ao kimono. E vendia mais uma série de coisas lá e tudo mais. E eu sei que meu pai já chegou nesse primeiro dia, já conversou com o professor. E olhem bem, gente, esse professor, que acabou se tornando meu professor por vários anos, na época minha, nessa época lá de 87, pra mim ele parecia um idoso, sabe? Porém, esse professor meu veio a falecer agora
no ano de 2024, ele estava com 60 e poucos anos. Então, se você for analisar, lá em 1987, ele estava na casa dos 20 ainda, né? Devia ter entre 25 e 30. Para mim, parecia um idoso. E meu pai conversou com ele, né? E já quis me colocar para treinar, juntamente com meu irmão, naquele mesmo dia. O meu irmão veio que meio assim que a reboque, para experimentar a atividade também junto, sabe? Eu não, eu tava, sabe, queria aquilo ali para mim e tudo mais e tal, né? Eu lembro nitidamente que naquele primeiro dia, então já tinha, as aulas eram de 1 né? Então você tinha aula das 17, aula das 18, e a aula das 18, devido à questão do horário, era uma aula que era das crianças, né? Todo mundo que saía da escola às 17h30, você chegava na academia e fazia a aula das 18 horas. Então, naquele mesmo dia, ele já comprou o Dobok, ele já inscreveu a gente na academia e a gente já começou a treinar no mesmo dia. Uma coisa interessante, eu acho que eu já tinha visto alguns vídeos de karatê da época, né? Sabe? E vídeos assim, né? Filmes, né? Karate Kid, alguma coisa assim. E eu fiquei um pouco chateado com o Dobok, porque o Dobok do Taekwondo, ele era tipo uma bata assim, né? Ele não tinha aquela abertura, ele não era igual o kimono que você veste assim, sabe? Ele tinha tipo uma bata que você enfia por cima da cabeça, né? Eu lembro nitidamente que naquele primeiro dia eu fiquei um pouco chateado com isso, porque eu queria que fosse, sabe? Eu queria que fosse aberto, coisa de criança, né? E aí o professor colocou um aluno que era faixa azul na época. Nessa época, eu sei que hoje mudou a sequência das faixas, sabe? Mas lá nessa época, a sequência das faixas era branca, amarela, verde, azul, vermelha, depois ponteira preta e preta, né? Então, era essa a sequência das faixas. E ele colocou um aluno faixa azul, então um aluno experiente. Acredito eu que se eu tinha na época 8 anos, ele tinha deveria ter uns 14, sabe? Depois acabou se tornando amigo meu e tudo mais, era um pouco mais velho e tal. Foi muito bacana esse rapaz. Depois ele virou até professor e tudo mais. E aí ele começou a me treinar ali naquele primeiro dia, me colocando no corredor, sabe? Para não atrapalhar a aula, né? Como a gente era os iniciantes, eu e meu irmão. Então eu e meu irmão, a gente ficou ali no corredor ali e fomos treinando e tudo mais. E esse foi o primeiro dia. E vocês veem que coisa interessante, que essa academia se tornou a academia na qual eu fiquei durante muitos anos. Eu não sei exatamente o ano que eu saí dessa academia, mas eu saí quando ela fechou. Aquele boom do Taekwondo, como tudo na vida, ele acaba, né? Então chegou um momento que ele acabou e tal. Algumas academias fecharam, algumas se mantiveram. E essa academia da qual eu participava acabou fechando. Meu professor foi dar aula numa outra academia da capital, aqui de Belo Horizonte, então